Acho que todo mundo já ouviu falar naquele velho ditado de negócios: o senso de oportunidade é a marca registrada de todo grande empresário, o que não deixa de ser uma bela verdade, não é o caso? Mas algumas pessoas tendem a passar um pouco dos limites e a fazer negócios que às vezes parecem beirar a loucura. E foi por isso que decidi lhes contar uma daquelas histórias que podem deixar você de boca aberta, que é o caso de uma espanhola que assim vivia sua vida de forma tranquila e pacata e do nada decidiu que era dona do sol e quer cobrar imposto da humanidade pelo seu uso. Bem inusitado isso, não acham? E se você quiser saber um pouco mais sobre essa curiosa história, então fique conosco e não perca esse vídeo. Olá, o meu nome é Juan, está começando mais um Curiosidade Nômades, canal que sempre trará para você conteúdos com curiosidades surpreendentes. E no vídeo de hoje iremos aprender um pouco sobre algumas curiosidades sobre o que é o Sol, a sua origem e algumas características peculiares do nosso astro-rei, como também conhecer a história de uma mulher que assim do nada escriturou o Sol em cartório, está contestando por lei ser dona dele. Mas antes de descobrirmos toda essa história, queria pedir a ajuda de todos vocês para que continuemos sempre trazendo conteúdos relevantes como este. Então, quem puder, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe nossos vídeos e deixe aquela tempestade solar de likes para que juntos possamos crescer este canal. O que é o Sol e qual a sua origem? O Sol é uma estrela do Sistema Solar que está localizada a 26 bilhões de anos-luz do centro da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Ela é a única estrela do Sistema Solar e está localizada em seu centro, sendo orbitada por corpos celestes, que nada mais são do que planetas, planetas anões, asteroides, meteoros e cometas. Ele também fornece energia para todos os planetas que o orbitam, em forma de calor, sendo essencial e fundamental para a vida na Terra. Ele teve sua origem há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, e essa seria a idade do Sol, e teve sua formação a partir do colapso gravitacional da nebulosa solar. Para quem não sabe, as nebulosas são gigantescas nuvens constituídas de gases e poeiras existentes no universo. Características do Sol. O nosso astro-rei é o maior corpo celeste do nosso sistema solar. Para vocês terem uma ideia disso, a sua massa é 33 mil vezes maior do que a massa da Terra. Para um outro efeito comparativo, podemos considerar que a sua massa também é 99,8% maior do que a soma das massas dos outros corpos celestes do nosso sistema solar. O Sol é constituído essencialmente por gases. Ele é formado, em sua maior parte, pelos gases hidrogênio e hélio, que ocupam 98% de sua constituição. Os outros 2% restantes resultam de metais e de outros elementos químicos, como o oxigênio e o carbono. A nossa estrela possui um tamanho aproximado de 110 vezes o tamanho da Terra. O seu raio é de 695.508 km, enquanto a sua circunferência atinge 4,3 milhões de quilômetros, sendo que a circunferência da Terra alcança um pouco mais de 40 mil quilômetros. O Sol também possui como função principal a geração de luz e a emissão de radiação. Outra característica interessante é a distância entre a Terra e o Sol, que é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E essa distância serve como unidade astronômica pelos cientistas, utilizada como referência para medir a distância entre os corpos celestes do nosso sistema solar. Estrutura do Sol. Já sabemos que o Sol é constituído essencialmente por gases, mas sua estrutura física é dividida em 6 camadas distintas, que são o núcleo, a zona radioativa, a zona convectiva, a fotosfera, a cromosfera e a coroa. Primeira camada ou núcleo. O núcleo é a camada mais interna do Sol, sendo 1000 vezes maior do que a Terra, como também mais denso do que ela. É nesse local que ocorrem os processos nucleares, com os átomos de hidrogênio, resultando em átomos de hélio. O núcleo também é responsável pela emissão de luz e a geração de calor. A temperatura dessa região chega a incríveis 15,7 milhões de graus Celsius. A segunda camada, ou zona radioativa, é uma extensa camada que cobre o núcleo, possuindo extensão da metade do raio do Sol, sendo que essa camada é bem mais fria do que a camada anterior, cuja principal função
é irradiar a energia produzida pelo núcleo. Terceira camada, ou zona convectiva. Essa camada está localizada acima da zona radioativa e nela a energia é transmitida através das correntes de convecção, que se formam através da movimentação dos gases em alta temperatura. Essa região, a temperatura também chega a 2 milhões de graus Celsius. Quarta camada, ou fotosfera. Essa região é considerada a superfície do Sol e com a ajuda de instrumentos especiais é possível observar a ascensão de colunas térmicas vinda da zona convectiva em formato de grãos, como também é possível observar a presença de manchas denominadas manchas solares. Essa região possui uma temperatura de 5,5 mil graus Celsius. Quinta camada, ou cromosfera. Essa camada é a primeira camada da chamada atmosfera solar e possui uma coloração rosada e uma temperatura de 4,7 mil graus Celsius. Nessa região também é possível observar a existência de jatos gasosos indo em direção à camada da coroa. Sexta camada, ou coroa. Essa região é a camada mais externa do Sol, possuindo uma extensão de milhões de quilômetros e uma temperatura que pode alcançar 2 milhões de graus Celsius. Nessa camada, observa-se a grande movimentação dos gases, que podem atingir uma velocidade de 400 metros por segundo. Essa região também ocorre a formação dos chamados ventos solares. E agora chegou a hora de uma dica toda especial da Nômades para vocês, mulheres. Se você é mulher e deseja se tornar radiante igual ao sol, chegou o kit de Stencil Brow Charm da Nômades, que é ideal para que você aproveite todos os momentos do seu cotidiano, porque com certeza você deve estar cansada de usar produtos de péssima qualidade que te impedem até mesmo de lavar o rosto e fazer aquele skincare. O Stencil Brow Charm da Nômades tornará sua sobrancelha mais uniforme e simétrica, porque ele é muito rápido e prático de ser utilizado. Sua durabilidade é de até 24 horas, sem necessidade de retoque, porque ele é à prova d'água, sendo que ele é facilmente removido com removedor de maquiagem. Então chega de sobrancelhas imperfeitas. Adquira já esse kit para que você tenha até 6 modelos de sobrancelhas para combinar de acordo com o seu look. E se você, mulher, gostou desse produto da Nômades, a Nômades está com uma oferta especial, não só para esse, como também para outros produtos. Deixei o link da loja, Instagram oficial, na descrição do vídeo e no comentário fixado. Gente, chegou a hora de entendermos um pouquinho sobre essa história inusitada do nosso astro-rei, o Sol, ser propriedade de uma mulher, a dona do Sol. Com certeza, vocês já devem ter sonhado como sendo proprietários de mansões, iates, fazendas e até mesmo de um jatinho particular, não é verdade? Mas hoje iremos conhecer a história de uma mulher que não só sonhou, mas que também escriturou o Sol como sendo sua propriedade. Dá para acreditar numa história louca dessas? E a bizarra história começa há 10 anos, quando a espanhola Maria Ángeles Duran, que atualmente possui a idade de 49 anos, escriturou o Sol em cartório. Esse documento ela carrega em sua bolsa para todos os lados e atesta que ela é a única proprietária da estrela central do nosso sistema solar, ou seja, do Sol. Mas com certeza vocês devem estar curiosos sobre a autenticidade do referido documento. Então separei um trechinho dele que diz o seguinte: Dona do Sol, uma estrela espectral do tipo G2 que encontra-se no centro do sistema solar, localizada a uma distância média da Terra de 149.600.000 km. E qual lei o acobertaria? Ângeles aproveitou uma brecha na Lei do Espaço Exterior de 1967, que diz o seguinte: nenhuma empresa ou governo poderá se apossar de um corpo celeste, mas o referido documento não diz nada sobre um indivíduo. Em sua primeira investida como dona da estrela central do nosso sistema solar, Ângeles tentou vender parcelas do Sol na plataforma mundial de e-commerce eBay, que, para quem não sabe, é uma plataforma onde você pode comprar ou vender produtos, equipamentos, propriedades ou talvez aquele terreninho no Sol. O que vocês achariam dessa ideia? Mas é evidente que essa transação comercial não seria tão fácil assim, porque a plataforma acabou cancelando o produto de Ângeles por considerar intangível. Então Ângeles acabou entrando com uma ação contra a plataforma de compra e vendas, sendo que ela perdeu essa ação por motivos óbvios. No ano de 2015, novamente essa história voltaria à tona, quando finalmente um grupo de pessoas reconheceria Ângeles como a verdadeira dona do Sol. E embora essa notícia fosse bastante promissora, o que realmente esse grupo de pessoas queria era processar Ângeles,
por danos causados à pele por exposição à radiação solar e arrancar-lhe uma indenização gorda. Mas depois de toda essa história, Ângeles no final de 2021 decidiu dar sua cartada final no seu negócio solar, porque ela decidiria, assim do nada, taxar toda a raça humana pelo uso do sol. Em seu projeto, o dinheiro arrecadado seria dividido em 5 partes, sendo que 50% iria para o governo espanhol, 20% para fundo de pensões, 10% para pesquisas, 10% para combate à fome no mundo e os outros 10% restantes para forrar o seu próprio bolso. Depois dessa última investida em seu negócio solar, Ângeles foi entrevistada e disse o seguinte: conheço a lei e apoio minha reivindicação legalmente. Eu fiz isso, mas qualquer pessoa poderia ter feito isso. Acontece que eu cheguei primeiro. Quando uma pessoa tem uma propriedade, faz sentido usá-la. As empresas hidrelétricas se aproveitam dos rios, que são de todos, então espero utilizar o sol. Gente, eu não sei vocês, mas eu não estou nem um pouco afim de pagar imposto pelo uso do sol. Se vocês também tiverem histórias curiosas como essas e quiserem deixar sua sugestão, deixe seu comentário logo abaixo. Como também, se inscreva no nosso canal e deixe aquele like, porque eu esperarei novamente vocês no próximo vídeo.